dos versos 11 a 17. Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mão. O medo se apoderou de todos que glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Naim é uma pequena cidade no norte de Israel. Está bem perto de Nazaré, onde o Senhor foi criado. É uma rua de pouco mais de uma centena de casas. Há na extremidade da rua um daqueles fornos que eram usados nos dias de Jesus para assar pães. E aquele grande forno é realmente a parte mais interessante da pequenina cidade de Naim. Mas é interessante que uma cidade tão pequena entrou na Bíblia. Uma cidade tão pequena foi marcada por causa da presença de Jesus naquela cidade. É interessante que Lucas chama Naim de cidade. Eu acho que ele foi muito otimista. É ainda, na realidade, um lugarejo. Mas Jesus não discriminava. Ele ia a todos os lugares. O evangelista Mateus disse que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, e ele fazia 3 coisas: ele ensinava, ele curava e ele pregava o evangelho. Todas as cidades, todos os lugares, Jesus andou fazendo o bem. O nome Naim quer dizer agradável. Mas exatamente nesta cidade agradável havia um choro geral. Havia sido atingida a casa de uma senhora viúva que dependia do filho para viver, e este filho único morreu. E agora a cidade agradável era a cidade de choro. Mas, meus irmãos, é maravilhoso quando nós lemos a respeito de Jesus, logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela. É interessante, Jesus não conhecia a senhora, não a vira antes, não sabia seu nome, não sabia as condições da sua viuvez, não sabia realmente coisa alguma a respeito desta mulher, mas em vendo-a carente, necessitada, sofredora, diz o texto, ele teve compaixão daquela senhora. Eu fico pensando nas tragédias do mundo. Eu fico pensando nos desastres do mundo. Eu fico pensando nas mortes do mundo.
E por detrás destas mortes, as dores de pais, de mães, de filhos, de filhas, de parentes. Na semana passada, num temporal nos Estados Unidos, uma tempestade de neve, houve um curto-circuito em uma das casas ali no norte do país e morreram em poucos segundos os filhos e o pai, e restou somente a criança mais nova e a mãe. Todos morreram soterrados e a casa pegou fogo no meio da neve, num curto-circuito. E nós ficamos pensando quanta dor no coração daquela mãe, quanta dor no coração daquele filho que escapou. E nós podemos multiplicar isso pelas dores que há nessa cidade do Rio de Janeiro, as dores que há nas cidades onde esta mensagem é irradiada. Mas graças a Deus pela compaixão de Jesus. Graças a Deus que Jesus se coloca emparelhado conosco e Ele se oferece para nos ajudar, Ele se oferece como caminhante ao nosso redor, como na passagem de Lucas 24 que foi lida hoje, Ele se oferece como caminhante conosco. O homem feliz é o homem que tem Jesus no coração. A mulher feliz é a mulher que tem Jesus no coração. O moço feliz é o moço que tem Jesus no coração. É a presença de Jesus que faz a grande diferença na nossa caminhada. Jesus, vendo a viúva sofredora, teve compaixão dela. Ele entrou naquela área de dor, de sofrimento. Ele se tornou participante daquela dor, lado a lado com aquela mulher. Meus irmãos, esta mensagem deve realmente nos acompanhar nos momentos de alegria, nos momentos de provação, nos momentos de inquietação, nos momentos de incerteza, nos momentos de prosperidade, tanto quanto nos momentos de depressão. Esta compaixão de Jesus. Compaixão é servir, sofrer com, é participar com aquele que está sofrendo, é se colocar no meio do sofrimento e participar, mas participar de uma maneira tremendamente positiva. Teve compaixão e disse-lhe: pare de chorar. O texto é claro: pare de chorar. A cidade toda naquele cortejo, aquele caixão que vai passando, aquele rapaz forte, certamente bonito, órfão, e que era de certa maneira o arrimo da mãe. E Jesus diz: pare de chorar. A sua compaixão fez com que ele parasse todo o cortejo e trouxesse a nova de alegria. Nós estamos no mundo, os jornais deram hoje a retrospectiva de 1990, então morreu aquele, morreu aquele, morreu aquele, morreu aquele, morreram muitos famosos, houve esse desastre, caiu esse avião, morreram tantas pessoas. É uma retrospectiva que os jornais dão, mostrando os acontecimentos deste ano. Na nossa própria igreja tivemos algumas cenas de dor com o falecimento de irmãos muito queridos e muito preciosos aos nossos corações, e outros que, sendo de família crente, não eram ainda convertidos, o que é mais doloroso. Esta soma de dor, esta soma de decepções. Nós ouvimos aqui menção a pessoas que estão desempregadas e pessoas que sabem que vão ficar desempregadas. E soubemos hoje de uma das grandes instituições que vai realmente começar a demitir, e demitir para valer, e demitir muita gente, e vai chegar ao ponto de só ficarem realmente os concursados e os outros vão sair. E nós ficamos pensando em o que vai ser a vida material, o que vai ser o sofrimento deste ou daquele.
mas quão alegre é pensar que Jesus se compadece, que Jesus ouve a oração, que Jesus atende à petição daquele que clama pelo seu nome. Observem os irmãos que esta senhora viúva teve o condão e a capacidade de levantar uma cidade para acompanhar um inteiro. Esta mulher tinha que ter alguma coisa positiva na sua vida. Esta mulher tinha que ter algumas virtudes na sua vida. Ela fez a cidade chorar. Ela fez os vizinhos, ela fez os conterrâneos, ela fez os cultos, ela fez os incultos, ela fez todos se levantarem. Irmãos, que coisa maravilhosa se nós conseguirmos levantar o ânimo. Estávamos comentando outro dia que o nosso prédio lá da Senador Furtado já está, eu creio que pelo menos a metade dos moradores já se converteram. É uma coisa impressionante vermos aquela gente que cada dia se encontra um que já converteu também. E não estão aqui porque nós realmente não estamos tão perto ali do prédio. E eles estão e agora estiveram no acampamento e já querem voltar em fevereiro e já fizeram uma marcação para o ano inteiro. É o nosso prédio que está abrindo para o Evangelho de Jesus. Eu fico pensando, meus irmãos, esta mulher, como ela tinha o condão de atrair, e as pessoas atraídas pela sua simpatia, pelo seu sofrimento e pelo rapaz, saíram para este maravilhoso encontro com Jesus. Vejam os irmãos que Jesus disse: pare de chorar. Não é hora mais de chorar, é hora de parar de chorar. E mandou parar o cortejo fúnebre. E é maravilhoso, meus irmãos, quando Jesus vê parar aquela gente toda, ele imediatamente toca no esquife. E quando pararam, ele disse: moço, a ti te digo, levanta-te. Este toque de Jesus. Pararam o cortejo, Jesus tocou o esquife e disse ao moço: moço, levanta-te. E o que estivera morto levantou-se e começou a falar. Eu pergunto aos irmãos, o que teria aquele moço falado? Quais teriam sido as primeiras palavras daquele moço? A quem teria ele dirigido o seu olhar? Como é curioso nós pensarmos nisso. Um moço morto que levanta e começa a falar. Quando nós olhamos o cantor cristão: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Coisa extraordinária. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido e sem vigor, a perecer, sem luz, meu estado Cristo viu. Estendeu-me a sua mão. É uma coisa maravilhosa como, através dos tempos, as palavras vão sendo escritas, os poemas formados, os hinos cantados e a mensagem proclamada daqueles que falam o que Jesus lhes fez, o que Jesus lhes concedeu. Quais teriam sido as palavras daquele moço ao se levantar da morte? Eu tenho um livro, meus irmãos, extraordinariamente belo, que se chama Vozes da Entrada da Eternidade. É o testemunho que um autor coletou de
pessoas que disseram alguma coisa na hora de morrer. Disseram algo na hora de morrer. E o autor escreveu a última coisa que esse disse. Meus irmãos, há coisas extraordinárias. Um disse assim: o céu se abre e eu adentro as suas portas. O outro diz: o amor de Deus me enche a alma e me traz uma satisfação que até agora eu não poderia medir. Mas há também o testemunho de um incrédulo lá que disse: eu sem Deus vivi e eu sem Deus morrerei. Vozes na entrada da eternidade. Quais teriam sido as palavras daquele moço quando ele começou a falar? Teria ele falado primeiro com a sua mãe? Teria ele se maravilhado com alguns dos seus amigos e colegas que estavam ali? Teria ele agradecido a Jesus? Quais teriam sido as palavras desse moço? Diz aqui, ele sentou-se dentro do caixão, nem chegou a sair do caixão, e começou a falar. A Bíblia diz que nós, os que nos convertemos, nós passamos da morte para a vida. E talvez seja esse capítulo 2 de Efésios o mais contundente, quando ele diz assim: ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outrora andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, andando nos pensamentos carnais, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É o retrato que Paulo dá dele mesmo. É o retrato que Paulo dá naquela igreja de Éfeso. Que coisa tremenda! Nós estávamos escravizados ao desejo da nossa carne. Nós estávamos assim e assim. Estamos agora, meus irmãos, enfrentando esse mundo dos drogados. E ontem houve um assalto aí e o moço começou a atirar e o assaltado deu um tiro e matou o rapaz. E descobriram que o rapaz estava querendo matar, que ele estava sob a ação da droga. Ele estava completamente sem domínio no seu pensamento. Ele estava totalmente drogado, e porque estava totalmente drogado, ele queria fazer aquele desatino. E fez, porque pagou com a vida. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós estávamos também. Paulo não exclui ninguém, inclui ele mesmo. Mortos em delitos e pecados. Agora, levanta-se este moço e começa a falar. E eu vou deixar que cada um que ouve esta mensagem descubra realmente o que um de nós teria falado se nós tivéssemos sido o morto ressuscitado. Jesus imediatamente o entregou à sua mão. E nós agora começamos a pensar na transformação daquela mão, na transformação do semblante, nos seus olhos lacrimejados agora de alegria, aquele alvoroço da parte de todos os que presenciaram a cena, aquele talvez abraço e aqueles beijos trocados com a mãe e o filho depois da sua ressuscitação. E Jesus, nesse mesmo Evangelho de Lucas, ele nos dá um retrato extraordinariamente belo daquilo que acontece quando alguém decide
voltar para Deus. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correu, e lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e disse-lhe o filho, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado meu filho. Mas o pai disse ao servo, trazei depressa a melhor roupa, vestilha, ponde-lhe um anel no dedo, alpaca nos pés, trazei o bezerro cevado, matai, vamos comer, vamos nos regozijar. Extraordinário o amor do nosso Deus. Aquele pródigo que cometeu tantos erros e que desprezou a Deus tanto, que desfez-se dos seus bens em reuniões clamorosamente imorais e marcadas pelo pecado. E agora, quando ele diz, eu quero ir, o pai não espera que ele chegue e saia correndo e antes que o filho terminasse o seu discurso, pai, eu pequei, antes que ele terminasse o seu discurso, ele ouve esta palavra carinhosa, trazei depressa a melhor roupa e vestida, ponde-lhe um anel no dedo, alpacas nos pés, trazei agora o bezerro cevado, vamos comer e vamos nos alegrar. Nesse mesmo capítulo, Jesus diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, por um crente que se consagra a Deus, por um crente que corrige os seus defeitos, por um crente que pratica aquela tabela que eu dei no sermão hoje de manhã, da soma, da multiplicação, da diminuição que acontece no coração daquele que se submete a Deus. Aqueles que estão mortos nos delitos e pecados, aqueles que acham que já não tem mais como consertar a sua vida, a única coisa que está lhe faltando é o toque de Deus, é o toque da graça de Deus, é o toque do perdão, é o toque que vai levantá-lo e restaurá-lo ao convívio dos seus familiares. Meus irmãos, são tantos os exemplos de pessoas que, por causa deste toque, se transformaram em verdadeiros focos de beleza e de santidade. E como eu gostaria que alguém, ao alcance desta mensagem, que ainda não tenha realmente tido este toque de Jesus, que possa, neste momento, deixar que Jesus entre na sua vida, deixar que Jesus corrija os seus defeitos, purifique o seu coração, porque assim como ele passou em Naim, ele está agora passando no seu caminho. Vamos juntos cantar o hino 217, que fala exatamente desta passagem de Jesus. 2, 1, 7. Música, doutora Neide, irmão Alemar. Enquanto nós ouvimos a música, Jesus está dizendo, em mim tu podes descansar, segue-me, vem, segue-me, vem teus cuidados me entregar, tuas preocupações, tuas dificuldades. É interessante. Segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador, eu te amo muito, ó pecador, apesar do pecado, eu te amo, ó pecador, deixa o teu temor, segue-me, segue-me. Jesus está agora querendo tocar na vida de cada um, para suprir sua necessidade, para perdoar seus pecados, para salvar sua alma, para reconduzir ao caminho de Deus. Nós vamos de pé cantar a estrofe 3 e a estrofe 4
E eu espero que aqueles que ainda não fizeram essa entrega a Deus, façam agora. Saia do seu lugar, você já está demorando muito. Vem aqui, você que tem um pai crente, ou a mãe crente, ou o irmão crente, mas você ainda não é. Então vem agora. Eu quero esse toque de Jesus. Eu quero essa libertação. E se você quiser que alguém o ajude a chegar aqui, peço que os irmãos da igreja ajudem a chegar aqui. Vamos cantar a estrofe 3 e a estrofe 4. Eu quero ver e orar com aqueles que agora decidam se entregar a Deus ou voltar às suas igrejas. Pode vir aqui, nós vamos orar com você quando cantamos estrofe 3 e estrofe 4. Deixa todo o teu temor. Às vezes a pessoa sente que deve vir, mas não vem. Teme. Começa a pensar umas tantas coisas. E eu digo sempre que Deus diz vem, o diabo diz não vai. Nós vamos cantar essa última estrofe. Eu quero ver você que está aqui. Vem aqui agora. Diga, eu aceito hoje. Venha com seu companheiro, venha com seu amigo. Os irmãos da igreja podem ajudá-lo. Venha aqui. E se você está afastado da igreja, se você decidiu, mas ainda não foi batizado, quer se preparar para o batismo, vem aqui na frente. Eu quero ser batizado. Eu quero obedecer a Deus no ato do batismo. Pode vir enquanto cantamos esta última estrofe, a última vez. Pode vir. Eu estou esperando e estou esperando com alegria. Vamos ouvir essa música um pouquinho mais. Pergunte à pessoa que está ao seu lado, você já é crente? Se quiser, vamos lá na frente. Pergunte mesmo. Não deixe ninguém sem ouvir a pergunta. Você é crente? Vamos lá na frente. Você já foi batizado? Vamos lá na frente. Eu estou vendo que os irmãos não estão perguntando a todo mundo. Só a música, não vamos cantar mais, mas eu acho que alguém está vindo. Pode vir. Vamos lembrar que amanhã, às 8 da noite, é a ceia da igreja. Espero que você tenha posto seu nome naquela relação lá, para estar conosco na grande ceia. E a vigília a partir das 10 da noite, quando vamos ter a alegria de pastor Inés trazendo a mensagem. E ele e dona Eli Fagundes virão amanhã para a ceia também, para a nossa enorme alegria.
queimando na ideia, vai orar ao Senhor, encerrando esse abençoado encontro. Nós queremos te agradecer, Senhor, nosso Deus e Pai, porque nós sentimos a doce presença do Teu Espírito aqui. E sentimos, Pai, porque os nossos